Bacana. Estou na residência juntamente com o Marcelo Colla, uma pessoa que conheço há muito tempo, grande músico, professor de música, um exímio tocador de viola e também não podemos esquecer que também é um fabricante de violão e também de viola. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Nascimento, graças a Deus, tudo bem. Um prazer fazer parte do seu hall de entrevistas. Bacana, isso a gente já há tempo já estava programando, né? Claro. E hoje deu certo de a gente estar se reunindo aqui, bater um papinho, conhecer um pouquinho mais do Marcelo Colla, uma pessoa que eu conheci tocando o hino nacional na viola, que não é para qualquer pessoa não, isso foi numa CIPAT que nós fizemos e você esteve lá representando o conservatório. Isso. Musical Mário Venere. Exatamente, foi na abertura, né? Na abertura de uma CIPAT. E ali eu te conheci, falei, nossa, esse rapaz tem potencial, hein? E você era bem novinho na época também, né? Você começou com 20 anos na música? Tocando assim, não profissionalmente, eu não digo profissionalmente, mas que eu me debrucei sobre a música foi com 20 anos, né? Atualmente você está com 47, isso já 47, faz 20 anos. Isso, exatamente. Muito bem. Como é que foi começar na música? Como foi essa ideia? Quem te instruiu? Isso vem de família? Como é que é esse detalhe? Desde pequeno, né, eu já tinha interesse pela música, né? E isso foi fluindo aos poucos e depois ainda morava em São Paulo e a gente usava mais instrumento de percussão na época. Mas sem nenhuma intenção de ser músico, né? Depois de mudar para Monte Alto, tive bastante contato com a música, principalmente com o Celso Pimentel, o professor Gilberto Morgado, que eu escutava muito, que morava vizinho, cantando boemias. Então eu dava a volta e ia lá para escutar eles, né? Saía na mesma calçada assim, e aí eu ficava ouvindo eles. Música de qualidade, muito bom. Depois comecei a fazer alguns acordes sozinho, brincando, ouvindo. Na época tinha aquelas revistinhas, chamava, não vou me lembrar o nome, Muito Bem Cifrada, por ali, sozinho. Meu irmão mais velho, né, o falecido, também tocava, eu ficava vendo ele tocar. Então você é um autodidata dentro da música? Praticamente sim. E depois você se tornou até professor? Sim. Aí eu fui fazer escola agrícola, conheci uma outra pessoa que também tocava assim simples, mas tocava muita música popular bastante. E eu vendo ele tocar e pegava o violão nas horas vagas ali. Infelizmente essa pessoa é falecida também, faleceu precocemente. Veio depois no futuro, ele acabou casando com a minha prima, mas infelizmente faleceu. Era um ótimo cantor da noite também. E eu comecei a estudar para valer mesmo, né? E nessa época era só o violão. E depois, eu ouvindo os discos do Tião Carreiro, eu imaginava que o som que era feito nas introduções, tirando do violão, que a viola era a mesma coisa que o violão. Eu achava que era a mesma coisa. Até que um dia eu conheci dois senhores que faziam vigilância noturna no bairro, e eu estava tocando violão ali na frente e me perguntou se eu sabia tocar viola. Aí veio o clique, mas como assim? Aí perguntei a respeito e tal, aí falaram que tinha um outro vizinho, que é o Luiz, o Luizinho da Favere, um excelente músico, violeiro, muito bom. Aí troquei as primeiras informações com ele me mostrou algumas coisas também, e comprei minha primeira viola e comecei a estudar, só ouvindo disco. E se olhar no meu Facebook está lá escrito, né, Faculdade dos Rádios Quebrados, né, porque de tanto ir e voltar, né, toca fita ainda na época, então de tanto ir e voltar para tirar aquele trechinho ali. A fitinha cassete? É, a fita cassete. E de tanto fazer esse, né, quebrei muito rádio, muito. Depois
muito depois para vir a época digital, né? Aí melhorou um pouco. Mas o que ajudou a educar o ouvido foi tirando música mesmo, por conta, né? E pesquisando vários músicos, instrumentistas, principalmente de viola, que eu gosto muito. Aí, meus amigos mesmo, depois de um bom tempo, veio o reconhecimento, veio naturalmente, né? E eu passei a me dedicar a dar aula através de pedido de amigos mesmo. Isso aí você Porque eu fazia não na sua tinha casa essa- mesmo, né? Isso, eu não tinha essa intenção de dar aula. Eu queria continuar meus estudos. Aí depois o Kaká, a dupla Kaká e Eduardo, o Eduardo Consome, o Kaká, Profito. Na época eles só faziam os dois, né? Sem banda, montaram uma banda. Fizeram praticamente 4 anos sem parar shows, né? E o Kaká, um amigo mais próximo, né? O Eduardo também, mas o Kaká fez o convite, vamos tocar comigo e tal. Aí eu falei, não sei. Aí eu acabei indo tocar com eles e acabei tocando 4 anos na noite. Baile na época era baile de 4, 5 horas, né? Vou dar uma pausinha para mais uma palhinha. Vamos sim. Depois a gente segue na entrevista. Vou tocar um trechinho de uma música instrumental, que é do Brasa Viola. É uma das primeiras que eu aprendi, que eu gosto muito. Ela se chama Sapo Cururu. Essa é bem mateira mesmo. Para quem olha, né? Parece ser simples, né? Parece ser fácil, né? Mas não é tão fácil assim também, né? Errando um pouquinho por causa do nervosismo, mas Não, mas é tranquilo. É como a gente brinca até a amizade que a gente tem muito com o Paulinho Paraná, né? Vixe. Até nos erros que vocês têm parece que é uma coisa tão automática, tão bacana, quer dizer, só é quem faz ao vivo, né? E nós estamos fazendo ao vivo sem cortes. sim, sim. A grande verdade é essa. E o bacana é isso, né? E a gente tem a humildade de saber, errei, teve pequenos erros, né? Isso aí não- Só vai saber quem é realmente músico, quem tem Claro. o dom da música, mas bacana. E como foi depois? Saiu com a Kaká Eduardo, depois você tocou também com o John. O Don Joey, Sim. que é o Donizete, né? Donizete Rodrigues. E o João Roberto Lourenço. Toquei com ele, eles gravaram um CD. A parte instrumental fui eu que fiz. Conseguiram, né, tocar bastante. Depois acabaram desmanchando a dupla. Você ficou quanto tempo com eles? 1 ano e meio. Fora a gravação, né? Que é A gravação difícil foi essa feita em vida. São Paulo. Essa vida de artista não é fácil, né? Uma hora aqui, outra hora ali. É. Uma hora tem público, outra hora não tem. De repente tem que correr muito. Não, mas a relação de público, assim, o músico que toca mesmo, porque ele gosta da música, hoje em dia não é mais assim, né? Pelo menos ao meu ver. Hoje só vê muito o lado financeiro da coisa, né? Exatamente. Ele não se preocupa se ele vai tocar para 1000 ou se ele vai tocar para 2, 3. É claro, sem demagogia, que é legal você tocar com mais pessoas. Mas quando a gente vai tocar a música, você não está percebendo quem está assistindo. A gente procura dar um melhor da gente, né? Se dedicar, indiferente, não indiferente a pessoa que está assistindo, mas indiferente se tem muito ou pouca gente. Pelo menos eu penso assim. Acho que todas essas participações que você teve aí com conjuntos, né? Com trio, eu acho que uma também que chamou a atenção depois foi você entrar no trio Chapéu de Palha, né? Chapéu de Palha. Primeira formação foi feita com o nosso... A gente tá falando de tanta gente que perdeu já, né? Já falei de 2. O Rogério Vendramini, nosso querido chefão. Tocava muito, cantava muito, né? Muito. E carismático Não, demais. e na dele, né? Um potencial fantástico, né? Carismático. Tem um fato curioso, depois quando eu comecei a tocar com eles, eu dei maior força para eles, né? Aí era o Dudu, filho do João Avezu,
o André Barbizan e o Chefão. Depois o Dudu acabou saindo, o André me convidou, eu já não estava mais querendo tocar, né? Aí eu comecei a tocar com eles, né? E o Rogério, por ser vergonhoso, é um fato curioso que aconteceu, a gente sempre tocava sentado para ensaiar, né? E na época ele já tocava o violão, mas tinha um pouco de vergonha. E a gente tinha gravado uma música. Eu falei pro André, André, grava essa música e manda para a PTV. Você e o Rogério, eu vou lá, gravo tudo. Não, Marcelo, você entra no Trio Chapéu de Palha, você vai tocar com nós. Enfim, gravamos a música, a gente enviou, acabou classificando na IPTV. E nisso começou a aparecer bastante convite para tocar nas festas nossas, que é da região, né? Exatamente. E agora, como que o Rogério vai? Cantar não é problema, mas ficar de pé, nunca tinha ficado. Aí eu dei a ideia, falei assim, vamos montar uma mesinha como se a gente estivesse tocando em casa, num bar, em algum lugar assim. E foi feito dessa maneira. E depois de nós, teria o show do Goiânia Paranaense. E fizemos lá, fizemos a apresentação. Foi assim, graças a Deus, foi um sucesso muito grande. Porque além de ele ter uma voz bonita, eu na viola, o André no violão, fazendo as introduções, as bases ali, o povo ficou louco, né, na hora que viu ele cantando, né, ao vivo. E sentado numa mesinha, grandão, tudo um chapéu, então ficou muito bom. E infelizmente a dupla Goiano Paranense atrasou. E quando chegaram eles para se apresentar, não que, claro que a gente reconhece, o pessoal do sítio não queria que a gente saísse. Infelizmente, foi. E não é questão de ser melhor, não foi nada disso, foi questão porque eles atrasaram e o pessoal do sítio, a gente fala, a comunidade é pontual, eles gostam das coisas, né, marcadas. E quando eles chegaram já não tinha muita mais gente. E você já estava no pique, estava aquecido? Nós já estava esperando, Moreira anunciando e tal, e nada de chegar, nada. Chega um e fala que o Paranaense chegou primeiro e falou que o Goiânia ia atrasar. Ixi, em que bairro foi? Foi no Barreiro. Ah, no Barreiro. Foi a primeira vez que a gente tocou. Aquele lugar bom ali também, né? Com muito bom. shows ali, Pessoal, bem próximo da cidade. E as festas de sítio, o pessoal muito educado, né? Também. Eles gostam mesmo, aplaude, canta junto. Participativo. E foi muito, muito, muito bom. Vamos de mais uma? Vamos. Tocar uma seleção de pagode. Um pouco. Isso é bom demais, né? Marcelo, você toca muito durante o dia, ensaia, como é que é? Ou chega naquele ponto, de repente, já que já diminui a quantidade de treinamento? Não, na verdade, assim, bem, o que aconteceu, eu vi que eu era muito mais habilidoso, né? Acrescentei a luthieria ao meu dia a dia. E com as aulas você tem que ensinar muito mais devagar no conservatório. Então é quase inevitável que você acaba tocando menos e praticando menos, né? Agora que eu voltei a estudar de novo, porque eu nunca fui um exímio instrumentista, mas eu tinha um repertório afiado, já toquei bastante sozinho, gravei sozinho, eu gostava muito de fazer isso. Então, com os dois exemplos que eu te dei, as aulas e também essa pandemia, eu acabei, faz muito tempo que eu não me dedico exatamente ao instrumento, como se eu fosse me apresentar, fazer um recital, alguma coisa assim, nesse sentido. E quando a gente passa a ensinar o que a gente sabe, você tem que ensinar num ritmo mais lento,
e acentuar algumas coisas e acaba não se dedicando tanto ao E fica estudo. mais repetitivo também, né? Exatamente. Então por isso que então assim, às vezes é difícil conciliar você dar aula, estudar para voltar àquela virtuosa, porque a virtuosa a gente não perde, a gente pode diminuir, cometer erros, né, como eu cometi. É como andar de bicicleta, pode ficar muito tempo, mas a hora que você pega, você pode estar um pouquinho mais lento, É. não tá com aquele equilíbrio todo, mas daqui a pouquinho encaixou e a coisa vai. Se você pegar, por exemplo, o meu filho mais novo, ele tá tocando direto. Se ele, ou qualquer músico, né, que estiver tocando direto, ele vai, com certeza, ele vai se desenvolver muito mais rápido. Aqui eu já toquei no ritmo mais lento, acaba errando um pouco, mas assim, isso não é desculpa. Mas eu tô te relatando o que aconteceu comigo. Sim. E até por uma certa influência, não só da loteria, e não digo influência, pelo que vem acontecendo ultimamente, né, principalmente com a cultura, com a música, é um pouco desanimador. Um pouco. A gente não para porque gosta, porque ama o que faz. Porque a valorização já está um pouco reduzida. Tá. E também, a gente também está vendo que está acontecendo o seguinte, é exemplo de professores. No passado, professor bancário era o top, né? Todo Sim. mundo queria ser, né? Com a grande quantidade, quer dizer, aumentou muita quantidade, gerou desvalorização, né? Com certeza. E hoje, qualquer artista aí, qualquer músico, ele faz um pouquinho de aula aí, daqui a pouco ele está cantando, daqui a pouco ele está nos barzinhos, daqui a pouco ele está faturando pouco, mas está faturando, né? E vai de uma certa maneira desestimulando quem tem potencial, quem trabalha assim afinco, né? Com certeza, e não é fácil, porque é aquele detalhe, você tem família, você tem filhos, você tem outros afazeres, então também você tem que conciliar esse trabalho de músico também, né? Porque O que talvez às vezes é dificultando, né? Não, tá, Isso, eu confesso que foi um erro da minha parte ter parado de estudar, né? Hoje eu consigo ensinar para a pessoa as músicas, tudo dentro da música, né? Mas o ritmo mais lento. E hoje eu tenho aluno que toca muito melhor do que eu, com certeza. E como foi chegar no conservatório? Como que surgiu Conservatório, essa ideia? A dama Giselda, que é a patrona ali do conservatório, né? Pessoa excelente, né? Tive o prazer de entrevistá-la também e ela foi minha professora também. A minha também. Gente finíssima. Ela, da mais alto dela, estirpe. O professor. Isso. Ele teve o concurso, né? E ela incluiu para enriquecer o conservatório, né? No sentido de ter mais instrumentos e enfim. Ela incluiu a viola caipira e o acordeon. Né? E nesse concurso prestou para viola caipira eu e o Paulinho Paraná. Paulinho Paraná também, gente boa, mesmo. Muito meu amigo. Então enriqueceu, assim, nesse sentido do lado da viola, enriqueceu muito, né? E desde então, já são quase 20 anos de conservatório, eu e o Paulinho Paraná. Que ótimo. E a viola caipira, no conservatório, dos conservatórios do Brasil, o Monte Alto foi o primeiro conservatório no Brasil a ter viola caipira. Isso é histórico. É histórico porque... E você é o precursor disso. Sim. Por ser o primeiro, teve um estudante da USP que fez mestrado em ensino, né? O Conservatório Municipal foi tese do mestrado dele, no caso da viola caipira. Na época nós fizemos não é uma enquete, é um questionário com 26 alunos que eu tinha, enviamos para essa pessoa que agora, se não me engano, é Saulo o nome dele. Eu tenho nos meus e-mails, não lembro mais, que faz muito tempo. E está registrado, se você entrar na USP, né, no diretório de doutorado em música, você vai encontrar o nome do Conservatório de Monte Alto.
Ô Marcelo, essa música que você tocou agora, né? Sim, É de sua autoria? é minha. E Essa como é que ela música chama? chama Na Contramão, Nascimento. Contramão. Na Contramão. Na contramão. É, foi com essa música que na época o André gravou com o Rogério, né? O Chefão, nosso saudoso amigo Chefão, querido. E ela foi classificada para o IPTV, na fase regional. E por que o nome Na Contramão? Porque já a gente vem percebendo, né? Eu já tenho 47 anos, eu aprendi as coisas de um jeito, né? Não estou falando que seja o jeito mais o melhor que seja, mas os bons princípios a gente procura guardar, né? Principalmente espelhando nos pais, nos avós, meu avô. Então a gente vai crescendo e acompanhando e vendo que as coisas vão mudando muito. Hoje em dia nem se fala, né? Então a letra eu fiz nesse sentido. Porque as coisas estão tudo na contramão, tudo errado, né? Como que diz a música? Mais ou menos, eu não vou lembrar ela inteira, porque isso aí já faz mais de 15 anos. Eu não entro em Arapuca, peraí, deixa eu ver. Eu não entro em Arapuca nem em barca furada. Andando certo é difícil, imagine mão errada. Aí vem uma sátira, né? O galo está chocando, a galinha passeando, e o pinto, que seria o pintinho, não está bicada. E a letra vai toda nesse sentido, não no sentido malicioso, mas está tudo ao contrário. Tá tudo no avesso. Tá tudo avesso. Tem uma música de Tião Carreira que já falava isso, tem mais de 40 anos essa música, né? O O Mundo mundo no velho tá Avesso. perdido? O Mundo Velho tá Perdido. Já não endireita mais? Exatamente, O Mundo no Avesso também Sim. é uma música que tem esse sentido, né? E assim, infelizmente, caminha, né? Caminha a humanidade. Vamos torcer para que tudo modifique, né? Eu acho que tem que cair na real, né? Cada um fazer o seu melhor, né? Com certeza, É o que a gente está fazendo aqui, né? Buscando novos conceitos, novos meios de vida e da qual eu tenho você como um exemplo, né, cara? Porque você não escuta falar uma coisa ruim de Marcelo Cola, né? Eu procuro fazer o máximo também para a gente não cair em ciladas, para a gente procurar semear coisas boas, porque Claro. coisas ruins tem bastante gente semeando, né? E a gente quer semear coisas boas, as belezas naturais da nossa cidade, Monte Alto, que é uma cidade que tem já no seu nome indicando coisas altas, altaneiras, altivez, né? E aqui nós tivemos grandes pessoas nascidas aqui e os que vieram de fora, como você que veio da capital, né? E na verdade, você nasceu onde? a minha família são todos daqui, né? Sim, mas você veio... A gente estava morando, naquela época, meu pai, a família Cola. Você nasceu em Monte Alto? Eu sou nascido em Monte Alto, mas eu fui criado em São Paulo. Porque você falou que depois você veio com... Porque nessa época minha mãe veio para Monte Alto para ter, no caso eu e meu irmão mais velho, fomos nascidos aqui em Monte Alto. Fala um pouquinho da mãe, como é que é o nome dela? A Leniane de Oliveira Cola, filha do Paulo Dentista, não sei se você lembra dele. Sim, Paulo com Protético. certeza. Inclusive Minha tem o mãe- Paulinho também, que é muito Paulinho amigo. Desidério, Seu exatamente. cunhado, né? Isso, Paulinho Gente Desidério. boa, gente boa, Paulinho Desidério. E seu pai? Meu pai era de Garcola, irmão do Zequinha da esquina dos pneus, do Toninho de Ribeirão. Grande Cola. E meu avô, falando no meu avô, ele fez muita gente sorrir, né? É. Porque ele fazia prótese dentária, né? Sim, Então tem muita gente que ainda hoje sorri com o trabalho dele, que é um trabalho artesão também, né? Hoje em dia está muito mais, vamos dizer assim, industrializado, entre aspas, né? Porque é manual, uma coisa, mas está muito mais. Eu tenho máquinas dele, depois do falecimento dele, que o meu tio, como ficou dono assim, de boa parte das coisas dele, né? No bom sentido, lógico que eu tô falando. Mas com essa parte que acho que ninguém muito... Aí eu falei, não, eu quero, se eu tinha uma ideia, eu quero. Então eu tenho guardado muito material que ele usava para fazer as próteses dentárias. que legal. Pra E mim é você gratificante. tem quem mais de irmãos? Tem mais irmão, tem um mais novo, né, que é o Collor, ele é soldado, cabo, né, cabo da Polícia Militar. E o irmão mais velho, infelizmente, também já faleceu. E o nome dele? Era Edgar Rogério Cola. Sim. Cola. Marcelo, você é casado. O casado, Com a senhora? minha esposa chama Elisângela, Tem quantos filhos o casal? eu tenho 2 filhos. O nome deles? É o Vinícius Cola, que é o mais novo,
é músico também. O que ele toca? Toca viola, toca violão. Tá seguindo o caminho do pai? Tá, mas acho que ele não vai querer seguir o caminho ele já partiu para agronomia, gosta muito de se envolver com montaria em cavalo, vai muito no Val dos Arcos, é uma pessoa importante também. Sim, na também. Nossa história de Monte Alto. Com certeza. Ele não é um Monte Altense, mas eu acho que já... Mas raizou já dentro da cidade? Eu acho que já merece acho não, com certeza já merecia um... Título de cidadão montealtense. Você como um repórter que pesquisa muito, poderia sugerir essa... Fica a sugestão aqui, ó, Valdizar. Martins Vieira. Grande pessoa, casado com a Ercília Salvador, dentista. Gente boníssima. Conceituado da nossa cidade, família tradicional Salvador. Tem um sítio lá, ele ensina os jovens a andar a cavalo. É um homem de respeito que... É sobre isso que a gente estava falando. E né? ele era... Ganhou muito, peão, né? era peão profissional, né? Profissional, ganhou muito carro. O nome dele, de Monte Alto, levou para muitos lugares do Brasil, muito. Foi importante ter, a gente nem tinha imaginado abordar esse assunto e acabou chegando. Porque acaba sendo uma parte da nossa história. Na minha entrevista é isso, eu tenho só o nome da pessoa, a idade, de repente, e o que faz, o que está fazendo, e durante a entrevista a gente vai aprendendo muita coisa. Claro. E vai conhecendo muita coisa da cidade, né? Você vê, fica histórico, você vê, você é o primeiro violeiro a tocar num conservatório. Isso. E você não teve, assim, uma escola... E você, de forma didática, você chegou lá, você, Paulinho Paraná. Porque o Paulinho Paraná também é outro que merece o título de cidadão montealtense. Com certeza. E fora, além de ser um exímio acordeonista, tocou com muita gente, que você deve ter feito matéria com ele. Com certeza, várias. Muita artista, gravou para muito. E tem, por falta de divulgação, graças ao seu trabalho agora, com esse resgate que você vem fazendo com a cultura e outros assuntos, as pessoas passam a conhecer. Mas tem muita gente que não que eu faço questão, nem o Paulinho, mas não conhece o nosso trabalho. Uma porque eu também me isolei, nessa questão que eu te falei, a gente continua dando aula, faço meus instrumentos aqui em casa, mas acaba afastando um pouco. Não da música, mas... Não é que a gente quer holofote, não é isso? Era apenas uma valorização. Uma valorização, eu acho que é interessantíssimo. Você vê, faz mais de ano que eu estou entrando em contato com você para a gente fazer. A pandemia chegou, a gente recuou no tempo, no espaço, né? E através, até o próprio Roberto Nascimento, que é meu primo, que fez a indicação, falou, você não pode. Eu falei, não, está no meu script já está na minha agenda já para fazer com o Marcelo. O prazer de ter já feito 2 instrumentos para ele. Já. O Roberto que nem se fosse um irmão para mim. É outro que também trabalhou em casa, foi trabalhando. Eu vi o início dele, vi o progresso dele, depois tocando em conjuntos, tocando em bandas, ele é não menosprezando os outros professores, nada disso. É só uma questão de dar ênfase no que eu vou falar. Ele é um professor que ele é muito dedicado, ele tem método próprio, ele se preocupa com cada detalhe da aula, porque cada professor tem sua didática. Eu estou falando o que eu observo dele, porque eu tenho muita amizade com ele. Então ele manda imprimir, desde faz muito tempo, manda imprimir figuras, tudo para facilitar para o aluno entender. Então é uma pessoa muito... Eu sou suspeito de falar dele, fiz até uma reportagem com ele também, mas toca fácil e é de boa pessoa, é de boa índole, né? Ele honra a família que tem, nasce bem e tem um carinho todo especial por ele. Com certeza. Só abrindo um parênteses, falando sobre autodidata. Na verdade, quando eu comecei a tocar violão, a gente fala assim, no ouvidão e olhando, né? Mas quando eu quis aprender viola, muito difícil na época em Monte Alto, nunca existiu um professor. Hoje é fácil, você entra no YouTube, você vê várias pessoas dando aula, de graça. Eu acho muito importante isso também, quem não pode pagar, né? Não tem condições, tem ali no YouTube, tem várias pessoas que estão dispostas a ensinar, mas não tinha, infelizmente não tinha. E eu não posso deixar de aproveitar e deixar registrado o Luiz, que eu já falei, né? Foi a primeira pessoa que me mostrou, me explicou, falou assim que afina e tal. Fui muitas vezes na casa dele para ver. E o Albano, depois o Albano nunca deu aula, só que eu ia no bar do Finado Lagoa, não sei se você vai lembrar, ali perto da Colatrela. Sim. Na época eu trabalhava em entregar água, eu sempre passava ali, às vezes no sábado, querendo ver se ele estava lá.
porque ele gravou disco junto com o Garotinho, canta muito, um vozeirão, ainda é vivo, graças a Deus. Então o Albano foi assim, uma pessoa que me incentivou demais, e ele toca muito. Depois que eu comecei a dar aula, ele também falou, eu falei, Albano, porque tem muita gente, a demanda eu não conseguia vencer. Aí ele começou também a dar aula, tinha uma didática boa, ensinou muitos jovens daqui de Monte Alto, o Giliardi também, passaram, assim, no bom sentido, por nossas mãos, ensinado por nós também. O Donizete, não posso esquecer, o Donizete Rodrigues, que é o Doni, do Doni Joe, e o João também. Pessoas que incentivaram a gente demais, é duro porque eu vou acabar esquecendo o nome de alguém. Uma pessoa que incentivou muito eu também, foi minha mãe. Tudo quanto na época eu não tinha dinheiro, quem pagava era a mãe, né? Então quem comprava na época as fitas e tudo, o incentivo foi ela, minha esposa também sempre me incentivou. Então é prazeroso. E eu nunca imaginaria que eu aprendendo o instrumento, depois de ter prestado vestibular, feito isso seria vamos dizer assim, o meu meio de vida, meu ganha-pão. E sua escolaridade foi até quando? Eu fiz o segundo grau completo, fiz escola agrícola, não terminei. Depois voltei para Monte Alto, aí fui trabalhar na Quiveres Transportes, onde eu conheci o finado Belinha. Gente boa demais, hein? Grande músico, grande. Quer dizer, ele gostava muito de música, né? Pelo amor de Deus. Ele tirava eu da sala de trabalho para levar para tocar para os lugares. Falava, nossa, não vai dar problema. Eu falava, não, quem manda aqui é eu. Mas não, gente boa demais. Saudoso. E ele fazia muita festa, trouxe muito artista para a cidade. Muito. Festival de viola, aí no festival eu ajudava a organizar, eu te organizava tudo. Ele falava, quem que nós vamos trazer, Marcelo? Trouxe muita gente famosa para Monte Alto, Zico e Zeca, Lio e Léo, Zé Mulato Cassiano, João Mulato, Goiano e Paranaense, aqui de Ribeirão Preto, mas agora me fugiu o nome. Várias duplas. Lucas e Luan? Como? Lucas e Luan? Não, esse não. Lourenço Lorival. Aí sim. Eu não gostava, não que eu não gostava da dupla, ele gostava do modo raiz. Ah, sim, ele gostava da música raiz de viola, né? Então, como festival era raiz, trazia. Então, ele trouxe muita gente através do festival. E depois na chácara dele também, ele levou muita dupla. Ele trazia, convidava e fez acontecer. Ô Marcelo, e você gravou também e foi para a EPTV Caminhos da Roça com Mazinho Quevedo, grande Mazinho Quevedo. Isso. Que fez um DVD com o Tinoco, né? Fez um DVD com o Tinoco. O Mazinho é um expoente, né? Na música de viola, instrumental. O que você tocou lá? Foi o que você fez abertura aqui para nós aqui nesse DVD, né? Toca um pouquinho, só dá uma soladinha nela aí. Você já fez ela, mas só para relembrar. Falta agora os cantadores, né? Isso aí. Nessa música que toda dupla ou regional que se classificavam para o evento da EPTV, passava sempre ou antes do festival ou depois do programa do Mazinho. Então foi através dessa música e do Zé Carlos, que depois a gente vai falar dele, o Zé Carlos Taquaritinho, que me ensinou a fazer os instrumentos, que a gente conseguiu se apresentar no programa dos Caminhos da Roça. E agora nós vamos falar então sobre a construção de violas e violão, da qual você também é um produtor. Beleza. Marcelo, e essa aqui vai ser de quem? Essa daqui vai para um cliente de Ribeirão Preto, né? Finalizei ela esse mês. Uma viola. É a que a gente estava usando agora. E quanto tempo tem que demora? até pedir permissão, né? Até inclusive é o selinho lá dentro, ó. Tem. Mas o nome de Monte Alto vai indo embora. Tá certo. E quanto tempo demora para fabricar uma viola dessa aí, do início ao fim dela? Se a pessoa conseguir se dedicar, né, não que vai ficar só fazendo um instrumento, mas se dedicar às etapas do instrumento, desde deixar a madeira na espessura, respeitar o tempo de cura da cola, tudo, ela vai um mês para fazer. Tem cursos aí que faz em uma semana, mas
Não faz com verniz, não faz. Para deixar ela nesse ponto aqui é um mês. Mas o que acontece? Quando eu estava fazendo outras partes, isso não significa que você não possa fazer outra coisa. Entendeu? Você vai executando outro trabalho. Você pode fazer outro trabalho, mas não tem como acelerar o processo. Exatamente. Não tem como, pelo menos eu desconheço. Para chegar finalizar dessa maneira aqui, um mês. Tem profissional que pode conseguir até em menos, né? Mas você está há quanto tempo nesse ramo de construção? Olha só, o que aconteceu? Depois que eu saí da Quiveres, que a gente já conversou sobre Beolinha, eu só, através do conservatório, eu já não estava mais tocando na noite, não estava dando. Financeiramente? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive curiosidade de ver, eu vi instrumento, às vezes eu tentava arrumar uma coisa regular, os meus próprios instrumentos quando eu usava para tocar. Aí me veio eu vou aprender a fazer. E falei com o Zé Carlos, da Qualitinga, liguei para ele, que é uma pessoa reconhecida no Brasil inteiro, pelo menos na nossa região ele é muito forte. E ele apesar de ele não ser muito mais velho que eu, ele foi para mim um pai, um irmão. Eu não tenho como, de tanta gratidão, como se um dia eu pudesse pagar ele ou em dinheiro, eu não sei o valor que seria. Apesar que ele não quer nada, eu sei disso, mas se eu pudesse, porque ele me recebeu na casa dele, me ensinou tudo isso que eu sei fazer, tudo. Foi ele que me ensinou. Viajando todo dia de manhã para Taquaritinga, tanto a confiança dele, e a gente já se conhecia, porque tocava junto, no festival o Zé mandava chamar ele, o Beolinha, ele vinha, sempre foi um amigo, mas depois que eu comecei a frequentar a casa dele, até a chave da loteria dele ele deixava comigo, porque eu chegava de manhã e já entrava e abria. Então, tudo isso que eu sei, eu devo a ele. Quero ressaltar também que teve outras pessoas que depois, no decorrer do tempo, que eu terminei, parei de ir lá, né? Depois de 4 anos, teve outras pessoas que me ajudaram, com certeza. Tem uma pessoa que chama Clodoaldo Pirajá, é um grande luthier também, que é de Sorocaba, faz instrumento para pessoas renomadas. Tem o Lineu Bravo, tem Cleidson Oliveira, que é lá de Alagoas. Tem muitas pessoas que um acaba ajudando o outro nesse meio, né? Então a gente vai crescendo, mas quem me ensinou a fazer o alicerce, se eu cheguei nesse instrumento hoje, do jeito que ele está aqui, é graças ao José Carlos Benevente, da Violas de Carlo. E aqui está saindo uma outra viola ou violão? Aqui é um violão. Isso aqui são as laterais, né? Coloquei as travessas. Esse aqui chama rem grosso, porque depois ele vai receber o tampo aqui, né? Então tem que ter uma parede mais larga para poder receber o tampo. Então, assim, porque eu estava te falando, esse sistema de construção, esse aqui eu aprendi com o Zé Carlos. Do jeito que está estruturado, é lógico que eu não tenho a habilidade que ele tem, né? Mas foi dessa maneira que ele faz e me ensinou. Aqui a gente tem um cavaquinho. Esse aqui também vai para Ribeirão Preto, um músico de Ribeirão Preto. Aqui uma viola caipira. Uma viola. Um braço, a gente vai separado. Isso serve tanto para viola como para violão? No caso, esse braço aqui é para uma viola. Por causa da furação. Porque são 10 cordas na viola e 5 no violão, né? No violão 6. 6. E aqui, então, aqui tem a silhueta de um bandolim. Aproveitar e falar que um bandolim Monte Altense vai parar nas mãos de um dos melhores músicos do Brasil, do mundo, vamos dizer assim, o melhor guitarrista, né, que é o Kiko Loureiro. Ele estava morando, se não me engano, na Finlândia, agora está nos Estados Unidos. Ele é guitarrista da banda Megadeth, todo mundo conhece. E foi através do Clodoaldo Pirajá, a indicação dele, que eu consegui esse contato para fazer instrumento para ele. E também através do Clodoaldo Pirajá, já fiz o instrumento, já entreguei esse ano, inclusive ele esteve aqui em casa, do exímio instrumentista
conhecido internacionalmente, Alessandro Penese. Foi um prazer muito enorme. Motivo de orgulho, né? Fiz um violão, foi um desafio, porque eu nunca... Eu já tinha feito instrumento pequeno, mas ele pediu um instrumento personalizado que é muito pouco usado, mas era o que atendia ele, porque ele é um músico instrumentista, solista. É um violão que chama violão oitavo ou piccolo. Ele é bem pequenininho assim. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto dele, nada, eu tenho na internet. E é o nome de Monte Alto que está indo para lá também. Você não prima pela quantidade, mas sim pela qualidade do trabalho. Não tem nem como quantidade, nem... Não é escala comercial. Não, é tudo artesanal. Você trabalha comercialmente, mas de uma maneira assim, de executar o melhor que o instrumento pode dar para o artista. Isso, é o que a gente procura, né? Fazer individualmente. Vamos supor, esse mês eu vou trabalhar no instrumento do Nascimento, então vou me dedicar somente àquele instrumento. É aquilo que eu te falei, lógico que não vou ficar o dia inteiro fazendo aquele instrumento, porque tem as etapas, né, que a gente tem que cumprir, prensa madeira, solta, enfim. Enquanto isso, posso fazer outro serviço. E que madeira você usa para execução? Hoje em dia tem várias empresas ou pessoas físicas mesmo que vendem. Quando eu digo pessoa física, que não é uma empresa, ou tem empresas também especializadas no ramo de materiais para loteria. Mas também tem muita gente que trabalha com desmanche de casa antiga, esse trilho de trem, os antigos, eram feitos com aquela madeira que vem, eu não sei de que país, que chama pinho de riga. Eu fiz uma viola com pinho de riga. O teto de casa antiga era usado muito jacarandá. Então ainda encontra pessoas que trabalham com demolição que a gente consegue encontrar esse tipo de madeira. No normal você pega ela bruta. Pega bruta. Depois você vai trabalhando ela. No caso, essa madeira clarinha chama abeto, é uma madeira europeia, né? Ela é da Itália, Alemanha. Tem uma outra madeira que chama cedro canadense, que ela é mais rosinha, ela é do Canadá. Agora, a nossa madeira para tampo, não que ela não seja boa, mas não é tão boa quanto essa. Que seria um exemplo, a cacheta, ou aquele nosso pinho bem antigo, que já não tem mais, poderia ser usado. No caso, se o luthier não tiver um abeto, que é o essencial, usaria-se, no entanto, a cacheta, o nosso próprio cedro também não fica ruim. Mas em relação com essa madeira, essa é a melhor. Marcelo, estou encantado, cara. Praticamente fico feliz, sabia que você tinha essas habilidades, que você dedicava a esse trabalho, mas por ser montealtense, fico muito honrado de saber que você está produzindo esse trabalho que está sendo levado para excelentes profissionais. Com certeza, eu que fico agradecido também, Nascimento, por ver que eu tenho uma veia muito saudosista, e eu percebo que a gente acompanha o seu trabalho, que você procura não só pesquisar, trazer o que Monte Alto tem de bom, você gosta de viver o passado, né? Sim, a gente tem que documentar as coisas. Então, mas quem faz isso é só quem tem aquilo, eu até me arrepia, é só quem tem isso na veia, porque eu não estou julgando ninguém, mas às vezes um jornalista, tem um jornalista da atualidade, e tem um jornalista, aquele que investiga. Claro que o jornalista tem que investigar, não tem como falar jornalista investigativo, que ele tem que investigar. Mas você é uma pessoa que pesquisa e traz aquilo que a gente nunca nem imaginava que tinha mais. Justamente. Se não me engano, tem uma página no Facebook também, não, agora eu não lembro, é o Cavalete, é isso? Que tem um trabalho também de pesquisa. Sim, do Túnel do Tempo. Exatamente. Marcelo, eu te conheci você tocando o hino nacional do Brasil. E eu não vou finalizar esse trabalho, esse documentário, sem solicitar para você a execução de uma introduçãozinha do hino do nosso país.
agradeço a atenção a qual você me dispensou aí e parou suas atividades. E desejo muita saúde para você, viu? Obrigado, Zé. E muitos anos de vida e que você consiga realizar e continuar se realizando dentro desse campo musical. Obrigado, Zé. Obrigado pela entrevista e pela confiança. Este Marcelo Cola, de Monte Alto para o Mundo.